Olá, amigos, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre a teoria do desenvolvimento do pensamento humano? Pois é, vocês devem ter ouvido falar em Vygotsky, em Piaget, mas aqui no Brasil muito poucas pessoas chegaram a ler, né, a respeito de Henri Vallon. Henri Vallon foi um dos maiores responsáveis pela compreensão do comportamento humano evolutivo através dos sistemas de pensamento. Ele era francês, ele passou pela Segunda e pela Primeira Guerra Mundial como médico. Na Primeira Guerra Mundial, ele era médico de batalhão e ele se especializou em lesados na cabeça, né, no crânio. Então, Henri Vallon, ele era um grande observador. E ele começou, a partir de ser médico de batalhão, ele trabalhava, inclusive, nos hospitais onde estavam as crianças. Ele passou a ser um observador muito grande do comportamento das crianças, né? Das crianças abandonadas, das crianças que estavam internadas. E ele foi um grande expoente por ele ter sistematizado e acompanhado a evolução dos movimentos, do pensamento e das fases desse desenvolvimento da criança. A França hoje em dia, ela é responsável em seu sistema educacional pelos fundamentos de Henri Vallon. Então, Henri Vallon morreu velhinho, com 90 e poucos anos, acho que foi 92 ou 94 anos. Mas ele era uma pessoa muito influente. Então, o sistema de desenvolvimento do pensamento humano dele começou a partir das observações clínicas dele, como já tinha falado para vocês. Então, para Henri Vallon, ele não só tem a questão do desenvolvimento do pensamento humano, como também ele vai ter uma explicação sobre certos comportamentos de movimentos da própria criança. Vou citar um exemplo para vocês. Ele vai observar que a criança dificilmente, lá para os 6 meses, de 3 a 6 meses, ao pegar num objeto, ela não consegue tirar um de suas mãos para escolher outro. Ela quer pegar um terceiro objeto com as mãos ocupadas. Ou seja, esse critério de desenvolvimento ainda não foi, né, evoluído na capacidade de movimento, de organização de movimento e processo de seleção e escolha da criança. Mas vamos a algumas questões aqui que eu vou abordar primeiro sobre o pensamento humano. Segundo Henri Vallon, o pensamento humano ele é separado em três fases, né? Então a fase que ele vai abordar será o pensamento, né, o sistema de pensamento pelo senso comum. O que quer dizer o senso comum? O senso comum na cabeça de uma criança é aquilo que ela absorve como conceito e como verdade a partir do que ela ouve, do que ela depreende a partir das relações sociais e principalmente aquelas pessoas que têm mais influência sobre elas, que são os seus pais. Então ela, na realidade, ela passa a ser uma grande esponja de assimilação de conceitos. Então tudo que o papai e a mamãe falam é verdade. Tudo que as pessoas mais próximas dizem para ela, passa a assumir como verdade. Por mais paradoxal que seja, o ser humano adulto ainda está nessa fase de desenvolvimento pelo senso comum. Porque no senso comum você não pensa,
você é pensado. Basta uma mídia manipuladora, basta um governo manipulador, basta uma falta de esclarecimento, de cultura, de estudo. E aí a educação, ela tem a ver exatamente com essa capacidade de distinguir, né? E de opinar e não seguir a moda. O que é seguir a moda se não senso comum? Ah, eu vou votar, por exemplo, no candidato A, porque ele vai ganhar, as pesquisas indicam que ele vai ganhar. Então o senso comum é um instrumento do poder, na realidade, de manipular a massa. A massa não pensante, na qual eles investem, e esse poder investe em não dar educação. Mas também na cultura geral, né, a moda é botar batom vermelho, ou batom verde, ou batom azul. E aí a pessoa vai e coloca exatamente isso. Então os modismos, na realidade, fazem parte desse processo de pensamento por senso comum, o que é muito prejudicial na idade adulta, né? Porque isso só é normal até uns 10, 12 anos de idade, né? Onde a referência paterna ela vai orientar para a criança e para aquele jovem que ainda está na pré-adolescência a formar opinião. E a opinião é sempre baseada pelo senso comum. E aí, com o desenvolvimento humano pela cronologia, pelo tempo, existe um sistema de pensamento crítico que vai se desenvolvendo ao longo, a partir dos 14, 16 anos, 16, 17 anos, que é o pensamento pelo senso crítico, ou seja, né, o jovem, ele começa a sair, né, daquele cerco existencial a partir da opinião das pessoas que lhe são mais próximas, como os pais, e ele passa a ser contestador daquilo que ele sempre aprendeu. Ele está vendo o mundo lá fora, então ele está entendendo algumas coisas diferentes, está divergindo daquelas verdades antigas que sempre lhe diziam que eram verdade mesmo. Então o jovem, na realidade, vai ser chamado de aborrecente, mas não tem nada a ver com aborrecência. Muito pelo contrário. Isso é fato na medida que teu filho ele tiver, né, enchendo o teu saco, discordando de você, é motivo para você aplaudir e acompanhar, porque ele está começando a desenvolver o pensamento dele num processo evolutivo. E que processo evolutivo é esse? É o pensamento crítico. Eu começo a criticar o que os meus pais falam, eu começo a criticar essa sociedade, eu começo a criticar aquilo que me é imposto, e aí ele passa a ser conhecido como rebelde, rebelde sem causa, mas tem uma causa. E isso foi muito bem visto e analisado por Vallon. Eu estou tratando dessa questão assim de uma forma bem resumida, tá? Porque isso aí são muitos anos de estudo. E aí você, quando chega assim aos 18 anos, o jovem quando chega aos 18 anos, ele passa a desenvolver um outro sistema de pensamento, né? Ele passa a ter um pensamento mais adulto, ou seja, ele começa a se questionar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu destino? O que eu quero do mundo? O que eu quero para mim? O que eu vou fazer no futuro? Esse é um terceiro fator de desenvolvimento que é muito importante, que vai determinar o teu próprio destino, aquilo que você vai direcionar na sua vida, né? Então, após essa fase em que ele vai se identificar como um sujeito no mundo e não uma pessoa sujeitada. E sobre sujeição, nós já falamos sobre vários filósofos, como Deleuze, como Nietzsche,
que falava que o poder opera, os governos operam através da sujeição do ser humano e tratando como gado. Vide agora recentemente, né, o nosso presidente da República, ele vindo com um discurso, né, diante de uma greve, com a cara, né, impoluta, dizendo que as Forças Armadas iam fazer isso por causa da greve dos caminhoneiros. Agora ele vem com as sandálias da humildade, porque ele percebeu que as Forças Armadas não obedeceram, viram, né, que faltava coerência nesse ser humano, se a gente pode chamar assim. E qual é a falta de coerência que existia? Peraí, você manda bater o exército, jogar Forças Armadas sobre trabalhador, mas quando houve a intervenção no Rio, você não permitia que se maltratasse bandido? Então são alguns desses absurdos que faz com que um poder descontrolado tente controlar a massa e tente controlar um outro poder que também tem inteligência. O outro poder disse não. Teve até helicóptero sobrevoando aqui no Brasil, né? Tocando hino nacional nas filas das paralisações. Então você veja bem, e olhe que o pensamento do senso comum foi quebrado em termos de paradigma por esse movimento de caminhoneiros como um evento, como um fenômeno sociológico no Brasil. Então você passa a se construir na terceira fase do pensamento humano, que é a fase do desenvolvimento, né, da ideação adulta, o pensamento adulto, onde você discerne o certo do errado, e você vai usar o bom senso, até que você chega no quarto nível do desenvolvimento humano, que é o pensamento criativo. No pensamento criativo é que você começa realmente a estabelecer na sua vida metas que vão te levar a êxito, que vão te levar a uma construção, seja ela uma construção de uma família estruturada, seja de uma profissão estruturada, e não somente isso, é superar essa estruturação, é você ir além, e é isso que a humanidade caminha. E foi dentro desse sistema de pensamento que Henri Vallon institucionalizou o processo educativo. Eu vou aproveitar uma oportunidade, a próxima oportunidade, para falar um pouco mais de Henri Vallon, em função do pouco tempo que eu tenho para discorrer. Mas é muito importante as observações dele sobre o comportamento e o poder da criança. O poder que um bebê tem e que muda toda uma rotina desses novos pais. Isso a gente vai abordar mais tarde. É impressionante. Gente, muito obrigado por terem me ouvido, por terem participado. Esse vídeo será publicado no YouTube, na minha página também, de Clínica de Psicoterapias, né? Basta acessar por Marco Aurélio Costa, ok? E desculpa se eu falei mal do governo. É o meu hábito. Um abraço.